Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o sistema imune. Nós vamos falar mais especificamente como que o organismo adquire a imunidade. As infecções elas podem acontecer por causa de diversos patógenos. Nós sabemos hoje que em países extremamente desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, nós vamos ter uma prevalência maior de infecções causadas por bactérias e também por vírus. Já em países em desenvolvimento, como o Brasil, além da bactéria e do vírus, nós também vamos ter infecções causadas por parasitas, como por exemplo os protozoários, como por exemplo ainda a malária. Nós também temos infecções causadas por fungo, como por exemplo a candidíase. Uma vez dentro do corpo, todos esses micro-organismos e também os nossos parasitas, eles podem entrar na célula do hospedeiro como tentativa assim, de escapar da resposta imune do nosso corpo, ou eles podem permanecer no compartimento extracelular e ali causar infecção no organismo também. As bactérias elas podem ser encontradas em diversos formatos, como bastonete, esfera e espiral. Aqui eu coloquei um formato de bastonete para vocês verem, então ele vai ser composto por DNA, membrana celular, parede celular e flagelo. Algumas não têm flagelo, tá, pessoal? Então, as que têm, é claro, flagelo, elas vão ter uma facilidade maior de locomoção, sendo que algumas bactérias ainda elas apresentam uma camada externa protetora adicional que é chamada de cápsula, então que fica em volta aí da parede celular. Essa cápsula faz com que essa bactéria seja mais resistente, então ela tem maior resistência ao sistema imune e também maior resistência a alguns fármacos. Lembrando que os fármacos que atuam contra as bactérias são os antibióticos. E esses antibióticos eles podem atuar inibindo o crescimento da bactéria ou matando, destruindo essa bactéria. Então, dependendo do tipo de antibiótico. A bactéria ela também tem uma diferença, principalmente em relação ao vírus, porque ela consegue sobreviver por mais tempo no ambiente. Se tiver em uma temperatura desejada, pH desejado, nutrientes necessários, ela consegue sobreviver por muito tempo fora do hospedeiro. Já o vírus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo slide, ele não consegue sobreviver por tanto tempo. E o que acontece, né, que ele sobrevive por pouquíssimo tempo no ambiente e acaba morrendo. É claro que depende muito do tipo de vírus, né? A gente consegue ver atualmente, por exemplo, que o coronavírus, dependendo da superfície, ele consegue ficar aí por mais de uma semana no local. Mas a bactéria ela já consegue sobreviver por muito mais tempo, dependendo do ambiente, do pH, não tem tanta necessidade do hospedeiro para a sua sobrevivência. Já o vírus ele vai ser composto por DNA ou RNA. Esse ácido nucleico vai ser envolvido por um capsídeo, o qual vai proteger o o dele, né? O DNA, o RNA dele. E ainda alguns vírus apresentam um envelope composto por proteínas e fosfolipídio. O vírus ele necessita da maquinaria intracelular do hospedeiro para se replicar. Então, ele só se replica dentro da célula. Então, ele tem essa grande necessidade, tá? Outro detalhe é que os vírus eles não são mortos por antibióticos, então muitas vezes a pessoa toma antibiótico para gripe, gripe não é causada por bactéria, a gripe é causada por vírus, né, pela influenza. Então não vai ter efeito, tá? Pode ter efeito por causa de alguma infecção secundária. Então a pessoa está com gripe e está com infecção na garganta porque diminui a imunidade, por exemplo. Daí vai ter efeito na infecção que está acontecendo na garganta, mas contra o vírus não tem efeito nenhum, tá? Então é bom já vocês irem se assimilando com essa ideia que o vírus ele não vai ser morto por antibiótico. Aliás,
poucas infecções virais podem ser tratadas com antivirais. Nós sabemos aí, né, estamos vendo agora aí com o Covid, que tem-se uma dificuldade muito grande em matar um vírus. Então, nós não temos antivirais tão eficientes, tá? Então, a maioria dos vírus, eles vão ser mortos pelo sistema imune do próprio organismo. Então, não tem-se medicamentos tão efetivos com eles. A maioria ainda dos antivirais vai ter efeito em fases específicas da replicação viral. Então, o que acontece? Não é que ele mate o vírus, ele não vai deixar o vírus replicar. Nós temos como primeira linha de defesa, relembrando a nossa última aula, a exclusão dos patógenos por barreira física, como por exemplo a pele, ou química, como por exemplo o ácido do estômago. Então, essa primeira linha de defesa faz com que ocorra a exclusão dos patógenos, ou seja, eles não conseguem adentrar o nosso organismo. Por exemplo, o pulmão e o intestino, eles têm muco. O muco também acaba atuando como linha de defesa. No pulmão é muito interessante, pessoal. Por exemplo, se nós respiramos um patógeno, poeira, patógeno ou poeira, vai ficar preso nesse muco. E nós temos um sistema mucociliar. Então, nosso trato respiratório inteiro vai ter esse ciliozinho. Esse cílio faz com que o muco seja enviado para o trato respiratório superior, onde ele vai ser expelido, por exemplo, através da tosse, ou ele vai ser deglutido. A partir do momento que ele é deglutido, ele vai ser enviado para o nosso estômago e ele vai acabar sendo excluído, vai ser degradado, vai ser morto por causa do pH do estômago. No muco do pulmão, nós também temos uma enzima chamada lisozima. Essa lisozima, ela ataca a parede celular das bactérias não encapsuladas e acaba degradando essas bactérias, e isso faz com que as bactérias morram e não consigam aí causar infecção no pulmão. Olha que interessante. Caso os invasores consigam superar essa primeira linha de defesa do nosso organismo, nós vamos então ter uma segunda linha de defesa, que é o sistema imune, que é a nossa imunidade. Resumidamente, a imunidade ela é uma resistência do nosso corpo contra todos os tipos de micro-organismos ou toxinas que possam lesar o tecido ou os órgãos. Nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é aquela presente desde o nosso nascimento, porém ela tem uma inespecificidade, ou seja, ela não é específica para um determinado tipo de patógeno. E nós temos a imunidade adquirida. Já a imunidade adquirida, ela é extremamente específica e desenvolve-se após ser atacado por um patógeno ou após você tomar uma vacina, por exemplo. Na imunidade inata, nós vamos ter a atuação dos leucócitos estacionários ou de patrulhamento. São os leucócitos que fazem fagocitose, como os macrófagos ou os neutrófilos. E o que eles fazem? Eles vão atacar e destruir as células invasoras. Lembrando que eles não são específicos, então eles vão atuar contra uma grande variedade de invasores. Eles podem terminar com a infecção ou conter a infecção até a chegada de novas células de defesa. O que eles fazem? Eles vão reconhecer as moléculas exclusivas dos patógenos através do padrão molecular associado a esse patógeno. A partir do momento que eles reconhecem, eles podem atacar esse patógeno, ou eles podem também conter a infecção até a chegada
de novas células invasoras. Esses nossos macrófagos e neutrófilos, eles também liberam quimiotaxinas. Essas quimiotaxinas atraem para o local de invasão novas células de defesa que podem estar atuando contra esses micro-organismos. No local, esses leucócitos ativados, eles vão lutar contra os invasores. Então, eles vão tentar fazer a fagocitose desses invasores, ou eles podem também liberar algumas citocinas que vão acabar aí atuando contra os invasores. Nós também vamos ter no local a presença de pus. Por que nós temos essa presença de pus? O pus ele vai auxiliar a contenção da infecção. Então, para que a infecção não se espalhe. Vai ter ali a presença de neutrófilos, macrófagos, tanto vivos quanto mortos, líquido tecidual, fragmento de célula, para que nosso organismo consiga conter essa infecção e consiga também combatê-la, tá? Então, nós temos essa presença. Esses macrófagos, eles vão conseguir ingerir bactérias não encapsuladas, fragmentos celulares, partículas de carbono, amianto, entre outras substâncias, outros materiais. Então, lembrando, eles não conseguem atuar em bactérias capsuladas, então aquelas que têm aquele envoltório a mais, não conseguem ser eliminadas, ou seja, fagocitadas pelos macrófagos ou pelos neutrófilos. Existem dois tipos de fagocitose. Numa delas, o patógeno vai atuar diretamente nos receptores de membrana. Então, ele se liga a esse receptor e o meu fagócito consegue englobar ele e ingerir. O outro tipo é quando a gente fala de bactérias encapsuladas. Então, quando a gente tem bactérias encapsuladas, nós precisamos marcar essas bactérias com anticorpo. Então, o anticorpo é uma proteína plasmática, nós já vamos falar um pouquinho sobre ela, vamos falar como que ela é produzida. A partir do momento que o anticorpo se liga a essa bactéria encapsulada, o meu fagócito consegue reconhecer como um material estranho, um material que deve ser fagocitado. E ele então consegue se ligar a esse nosso patógeno e então ingerir o patógeno. A partir do momento que o patógeno entra na célula, é ingerido pela célula, o lisossomo, que contém enzimas e também alguns oxidantes, como por exemplo peróxido de hidrogênio, óxido nítrico e também ânion superóxido, vai atuar degradando esse patógeno. Então, ele atua aí digerindo o patógeno, fazendo com que ocorra a produção de fragmentos antigênicos. Esses fragmentos antigênicos vão ser, então, enviados para os receptores de superfície e essa célula vira uma célula apresentadora de antígeno. Outra célula que atua na imunidade inata são as células natural killer. Essas células, elas agem muito rapidamente, vamos dizer assim que são os linfócitos mais rápidos que atuam contra infecções, principalmente virais. Elas conseguem reconhecer rapidamente células que foram infectadas pelo vírus e elas acabam liberando substâncias que induzem essas células que estão contaminadas pelo vírus a cometer suicídio. Isso faz com que nós tenhamos, então, a destruição da própria célula. Então, ela mesma se autodestrói, né? A célula que recebeu aí sinalização da célula natural killer. Ela também pode atuar
em algumas células tumorais. Então, ele vai atuar do mesmo jeito que ele atua em células virais, ele consegue atuar em células tumorais, liberando substâncias que induzem a essa célula que foi infectada ou que é tumoral a cometer suicídio. Nós temos também algumas citocinas antivirais que atuam na imunidade inata. Elas podem ser secretadas pelas células natural killer, como eu falei para vocês no slide anterior, e também por outros linfócitos. Nós temos também o interferon, que vai interferir na replicação viral. Nós temos dois tipos, três na verdade, bem eficientes. Nós temos o interferon alfa e beta. Esses dois eles vão atuar na célula do hospedeiro e vão promover a síntese de proteínas antivirais. Essas proteínas antivirais vão prevenir a replicação viral, então eles não vão deixar com que o vírus se replique dentro da célula. Nós temos também o interferon gama. Esse interferon gama ele vai ativar macrófagos e outras células imunes para que essas células atuem contra as células que estão infectadas por vírus. Outra reação característica da imunidade inata é a resposta inflamatória. Essa resposta ela tem como principal função combater a infecção. Nós vamos ter a atração de células imunes e mediadores químicos para a região. Nós também teremos uma barreira física que vai retardar a disseminação dessa infecção. Lembra que eu falei para vocês do pus, que ele faz essa função e faz parte da resposta inflamatória. E ele também vai fazer com que ocorra, essa resposta inflamatória, vai fazer com que ocorra o reparo tecidual quando a infecção já for combatida. Então, depois que a infecção foi combatida, essa resposta inflamatória vai promover o reparo da região. Essa resposta ela vai ser gerada por macrófagos teciduais que vão liberar citocinas. A partir do momento que ele libera essas citocinas, ele vai aumentar a permeabilidade capilar. Então, nós vamos ter um aumento no fluxo sanguíneo local, fazendo com que as células consigam chegar naquela região. Essas citocinas também podem ocasionar febre, que é uma característica muito importante, como eu já falei para vocês, porque a febre consegue combater diversos patógenos, auxiliando aí a diminuição do crescimento, porque alguns patógenos só conseguem sobreviver a uma determinada temperatura, então a partir do momento que sobe alguns graus, nós temos o combate desse patógeno. E também esses macrófagos vão atrair outras células imunes, como eu já falei para vocês, que geram suas próprias citocinas. Então, o que acontece? O macrófago atrai uma célula, essa célula então vai liberar a citocina que pode atrair outra célula ou fazer com que ocorra alguma outra reação no local. Que pode atuar no combate da infecção. Logo após a lesão ou a invasão do patógeno, nós vamos ter imediatamente a liberação de proteínas de fase aguda. Essas proteínas são citocinas, tá? Que vão ser produzidas pelo fígado. Nós vamos ter um grande aumento na região de proteínas plasmáticas. Lembrando que a região que tem maior quantidade de proteína vai ter uma grande quantidade de água, porque a água vai ser atraída para aquela região, o que pode acabar ocasionando o edema, o inchaço dessa região. Como exemplos de proteínas, nós temos a opsonina, que cobre o patógeno para que o mesmo seja reconhecido e ingerido pelos fagócitos. Nós temos também o antiprotease, que ajuda a prevenir o dano tecidual.
E nós temos a proteína C reativa, que é conhecida também como PCR, e é claro que vocês vão ver em algumas disciplinas que nós fazemos exames de PCR, né, no laboratório para verificar se está tendo alguma inflamação, alguma infecção. É bem importante essa proteína C reativa para diagnóstico laboratorial, tá? E o que essa proteína faz? Ela também é um tipo de oposonina e ela vai ativar uma cascata que é chamada cascata complemento. Então, ela é bem importante, tá? Nós temos diversas doenças que podem aumentar essa proteína C reativa, temos inflamações crônicas que aumentam a concentração dessa proteína, como por exemplo a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica e nós temos aí um alto nível tanto de PCR quanto de outras proteínas de fase aguda. Normalmente, os níveis de proteína de fase aguda eles vão voltar ao normal à medida que a resposta imune avança, tá? Porém, nessas doenças inflamatórias, como eu falei para vocês, como a artrite reumatoide, os níveis de fase aguda vão persistir elevados, tá? Então, nós temos esse problema e pode levar ao desenvolvimento de doenças coronarianas. Então, tem-se esse risco quando as proteínas não abaixam. A histamina também é uma substância que vai ser liberada durante a imunidade inata. Então, nós vamos ter uma degranulação dos nossos mastócitos e dos basófilos a partir do momento que eles foram induzidos pela citocina ou pelo antígeno presente naquela região. A partir desse momento, nós vamos ter a liberação da histamina que estava presente nos glândulos dos mastócitos e dos basófilos. Eu já falei para vocês, né, sobre a sua presença na aula passada. A histamina ela vai ajudar a iniciar uma resposta inflamatória. Então, ela vai atrair para a região leucócitos, para que nós tenhamos um combate à infecção. Ela também vai causar vasodilatação, para que tenha uma melhor circulação naquela região. E ela consegue abrir os poros nos capilares, fazendo com que as proteínas plasmáticas consigam entrar no líquido intersticial. Lembra que eu falei para vocês que as proteínas plasmáticas elas não conseguiam passar pelos poros dos capilares? Então, a partir do momento que nós temos a liberação de histamina, vai ocorrer então a passagem pelos capilares dessas proteínas. E se passa proteína, se tem uma maior concentração de proteína naquela região, nós vamos ter a presença de edema e também de inchaço na região, porque junto com a proteína nós vamos ter uma maior concentração de água. As interleucinas são outras substâncias químicas que atuam na resposta imune inata. Então, a mais conhecida é a interleucina 1. Ela vai ser secretada por macrófagos ativados e também por outras células imunes, e ela vai mediar a resposta inflamatória. Ela vai atuar de diversas maneiras. Uma delas é alterando o endotélio dos vasos sanguíneos, e isso facilita a passagem de leucócito e também de algumas proteínas na resposta inflamatória. Ela também vai estimular a produção de proteínas pelo fígado, que são as proteínas de fase aguda, que vão atuar lá diretamente na infecção nos primeiros instantes lá dessa invasão ou lesão local. Nós também temos uma indução da febre por essa interleucina 1. Então, ela vai atuar lá no termostato hipotalâmico e vai induzir o organismo a aumentar a temperatura. Por isso, a interleucina 1 é conhecido como pirogênico, porque ela consegue induzir o organismo
a aumentar a temperatura. A interleucina 1, ela também pode atuar estimulando a liberação de citocinas e também de alguns hormônios por células, né, em relação à citocina, ou hormônios pelas secreções endócrinas quando ela atua em algumas células. A bradicinina também é outra substância química, ela está presente no nosso sangue de forma inativa, mas a partir do momento que ela é ativada, ela vai fazer com que ocorra vasodilatação e também vai estimular os receptores de dor. Então, ela atua estimulando esses nossos receptores sensoriais para que o nosso organismo fique em alerta, para que a gente consiga reconhecer que está doendo aquela região que a gente precisa tirar a mão de um lugar quente, por exemplo, ou tentar procurar descobrir a causa da dor. Nós temos também as proteínas complementos, que são um conjunto de 25 proteínas plasmáticas e também proteínas da membrana celular, que são secretadas de forma inativa e elas vão ser ativadas de forma sequencial. Igual a cascata de coagulação, nós vamos ter uma cascata de complemento. Essa cascata é bem complexa, então não vou entrar em detalhes, mas o que é importante para nós é que essa cascata ela termina formando um complexo que consegue atacar a membrana do nosso patógeno. Então, esse complexo ele é composto por proteínas solúveis em lipídios e ela interage diretamente na membrana do nosso patógeno. A partir do momento que ela interage nessa membrana, ela faz com que ocorra a abertura de um poro, né? A partir do momento que ela ataca a membrana, esse poro faz com que tenha uma entrada maior de água e de outros íons, e a célula patogênica, ela vai começar a inflar, a inchar por causa da quantidade de água que está entrando dentro dela, e ela vai sofrer lise, fazendo com que o patógeno morra. Então, ela é muito importante na nossa resposta inata, porque ela consegue, ela não elas, né, porque são diversas proteínas, mas elas conseguem destruir o patógeno com uma grande facilidade a partir do momento da sua interação com a membrana plasmática do patógeno. Na imunidade adquirida, nós vamos ter a ação das nossas células de defesa de forma específica. Essa imunidade ela vai ser composta por anticorpo e ou por linfócitos ativados. Esses linfócitos eles conseguem atacar e destruir organismos ou toxinas. Nós temos dois tipos de imunidade adquirida, a imunidade celular e a imunidade humoral. Na imunidade celular, nós vamos ter a sinalização dependente de contato. Então, a célula imune vai se ligar por meio dos receptores de superfície à célula-alvo e então vai destruir essa célula. Já na imunidade humoral, nós vamos ter a secreção de anticorpo. Esse anticorpo vai se envolver na célula e então vai fazer com que as células de defesa, como por exemplo os linfócitos, atuem naquela substância estranha. Lembra que eu mostrei para vocês a bactéria encapsulada? Na bactéria encapsulada, nós precisamos aí desses anticorpos ligando em volta da bactéria. Então, uma imunidade adquirida, porque tem a produção de anticorpo específico para ela, tá? Então, vai ocorrer a fagocitose, porém, por imunidade já adquirida, tá? Então, nós temos esses dois tipos, e esses dois tipos são extremamente importantes. Numa delas, a célula já tem o alvo, receptores específicos na própria célula, que conseguem eliminar o organismo,
e na outra nós precisamos da secreção de anticorpo que vão desencadear a resposta imune. Então, o anticorpo ele vai se ligar à substância estranha, fazendo com que o nosso linfócito, nosso leucócito, atue degradando aquela célula. A imunidade adquirida ela ainda pode ser ativa ou passiva. Na ativa, nós vamos ter a exposição do nosso corpo a um patógeno que induz a produção de anticorpo. Por exemplo, quando nós pegamos sarampo, por que a gente pega uma vez só? Porque nós adquirimos imunidade contra o sarampo. Então, nós tivemos uma interferência, um contato natural com esse patógeno que fez com que o nosso corpo desenvolvesse imunidade. Então, uma imunidade ativa. Nós também podemos desenvolver imunidade ativa artificialmente, quando a gente recebe uma vacina. Então, quando a gente recebe uma vacina de sarampo, por exemplo, nós vamos ter aí uma imunidade artificial mais ativa, tá? E aí, quando a gente recebe a vacina, o patógeno que está nessa vacina vai estar morto ou inativado, tá? Então, nós vamos receber o patógeno. Já na imunidade passiva, é quando nós adquirimos anticorpos produzidos por outros organismos, como, por exemplo, quando nós temos a transferência do anticorpo da mãe para o feto através da placenta, ou também quando nós recebemos uma injeção com o anticorpo, tá? Então, não é o patógeno, é o anticorpo. Nós temos aí umas injeções chamadas de injeções de gama-globulina, que tem esses anticorpos e acaba fazendo com que nós tenhamos imunidade. Porém, no caso das injeções, nós já observamos em alguns estudos que o nosso organismo vai estar protegido por até 3 meses, então é uma proteção pequena. Muitas vezes, dependendo do país que você vai viajar, eles pedem para você tomar essas injeções de gamoglobulina para que você esteja protegida contra algum patógeno, tá? Então, é bem interessante, porém a eficácia é pequena quando a gente utiliza aí anticorpo dessas injeções. A nossa aula de hoje termina por aqui. A aula da semana passada eu vou repor um pouco mais para frente e na próxima semana a gente vai terminar o sistema e volta mais uma aula para a gente fechar o conteúdo. Obrigada pela atenção de vocês e até mais!